Olá pessoal, começando aqui mais uma aula de Java. Essa, a nossa aula 4, que eu considero que vai ser a aula mais simples, a aula mais rápida até, que é a aula de operadores, beleza? Operadores em programação, a gente pode acabar subentendendo que vai ser a mesma coisa dos operadores matemáticos, né? Os operadores aritméticos, mas não. Eles são eles, mas na realidade, alguns. No caso, quando a gente lembra aqui de operadores, a gente lembra, por exemplo, a soma, né? O símbolo de soma. Ele é o operador matemático que vai estar juntando dois valores. Isso aí na programação serve assim como lá na matemática, beleza? Mas além desse cara, a gente tem outros que vão fazer outras manipulações. Manipulações só em valores? Não, em valores e em variáveis, né? Porque indiretamente a variável tem um valor contido nele e aí o nosso operador vai estar realizando a operação em cima daquela variável. Então, em um resumo assim, são os operadores que vão estar fazendo certos tipos de manipulação com as nossas variáveis e valores, além de também realizar comparação e coisas nesse sentido. Beleza? Vamos aqui começar pelo mais básico, mais simples de todos, que são os operadores aritméticos, né? Os operadores aritméticos, eles abrangem os quatro operadores básicos da matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão, mas eles também têm um módulo, né, que é o resto da divisão. No caso, quando você faz aqui bota um valor, depois bota o símbolo do módulo e vai estar printando aqui esse valor. Por exemplo, peguei 10, eu quero o mod dele, né, o resto dele com 7. Aí ele vai fazer a divisão internamente, vai pegar o resto e vai jogar aqui pra gente, beleza? Quando você quer o resultado da divisão, né? Bota resultado da divisão. Ele vai dar um valor quebrado aqui até. Não, vou deixar ele me entregar o valor que seria mesmo na divisão matemática que a gente conhece. Aqui, ó, ele deu um esse cara, e sobrou 3. Beleza. Existem também os dois outros operadores, que é o mais para incremento e o menos para decremento. Lembrando que eles vão decrementar ou incrementar apenas um, beleza? Seguindo para os próximos operadores, que são eu não vou parar muito para falar do operador de adição, subtração, multiplicação e divisão, porque é simples, né? Realizou eles na parte direita daqui da atribuição, ele vai estar pegando, realizando essa conta e jogando no valor da esquerda, beleza? Não é aula de algoritmo, é aula de Java. O Java também segue com os mesmos operadores de atribuição do C, né? Você tem o igual, que vai estar pegando o valor da direita do igual e atribuindo na variável da esquerda, mais os quatro operadores de atribuição que realizam o cálculo. Então, se você pega aqui e faz um x mais igual a 3, ele equivale a x igual a x mais 3. Ele pega o valor atual e atribui ele mais o que está após o igual. Isso segue também para todos os outros, inclusive para o mod aqui. Então, esses caras vão ser mais uns atalhos, vão estar mais simplificando do que de fato fazendo algo diferente, né? Porque você poderia fazer dessa forma, mas para não ficar muito redundante, não ficar muito, ficar mais enxuto, você pode fazer apenas dessa forma, que é o ideal, né? Que aí vai ficar mais correto. Você está realizando a atribuição e ao mesmo tempo que você já faz o cálculo, beleza? Para lá nossa utilização de ifs e elses, a gente conhece os operadores de comparação. Os operadores de comparação, eles vão estar servindo para tanto comparar números quanto para comparar outros tipos de variáveis. Então, quando a gente tem aqui esse igual igual ou diferente, ele vai estar realizando esse processo de verificar se os dois números batem ou não batem. Mas você também está podendo utilizar isso para outros tipos de variáveis. Por exemplo, vamos aqui criar um char A e vamos botar nele o campo A. Vamos criar aqui um char B e botar um campo B. Caso você venha aqui e vamos fazer uma coisa simples que vamos printar se A igual a B. Quando a gente faz isso aqui, ó, a gente nota que é falso. A não é igual a B. Agora vamos botar aqui B, vamos transformar ele em B em A1. Vou jogar aqui para baixo também, A1. Rodar esse cara, ele vai dizer que é verdadeiro, beleza? Vamos aqui passar isso para um string. String A, ABC,
string ABC. Ele vai estar comparando as duas strings e vendo se o texto é igual. Nesse caso aqui a gente não precisa usar um método complexo ou coisa do tipo como a gente utilizava lá no C. Ele pode fazer a comparação direta utilizando o igual a igual. Beleza, vou voltar aqui para o char, porque o char ele tem uma característicazinha, né? A gente lembra que por trás de todo char ele tem um numérico que é equivalente ao da tabela ASCII. Isso serve para que o nosso Java consiga realizar a comparação entre dois para ver se eles estão após o outro. Por exemplo, o A ele é maior que o B, isso significa que o A vem depois que o B. Vamos rodar aqui. Falso? Não, não vem. Porém, o A é menor que o B, porque o que acontece? O A, ele tem lá um número na tabela ASCII, que a gente não precisa saber. A gente sabendo a, a gente sabendo o alfabeto, a gente já entende que o A vem antes do B, então o número dele é menor do que o do B. Então você pode fazer essa comparação aqui com as letras e ver se ela está antes ou depois. Isso serve, por exemplo, você pode pegar o nome de alguém, pegar a primeira letra, pegar o nome da outra pessoa, pegar a primeira letra e ver quem vai ser chamado primeiro, baseado nessa sequência. Aí tipo assim, mas Vinícius, se for a segunda letra, aí a gente vai estar escalando um pouquinho o sistema, né? Porque você vai estar tendo que ir para a letra seguinte, comparar, e assim vai até o momento que você vai conseguir verificar qual a letra que está divergindo ali, qual a letra que é diferente, e se ela é maior ou menor. Sendo maior ou menor, você está indicando qual é a ordem, né? Quem for o menor vai ser chamado primeiro, se for uma chamada, por exemplo. Lembrando também que a gente segue aqui com as variáveis, com, as, com os operadores maior igual e menor igual, né? É exatamente igual ao C. Você pode tanto comparar se o valor ele é igual ou maior, ou se ele é igual ou menor, beleza? E também nós temos os operadores lógicos. Os operadores lógicos eles são muito utilizados para a gente estar agregando uma ou mais condição ou modificando uma condição. Por exemplo, eu tenho aqui já o meu caso do A e B. Beleza, vamos botar aqui o A ser menor que B, ser maior que B. Ou, vamos botar aqui char C, não, vamos botar aqui char valor 1 igual a 500 e char valor 2, valor A, valor B, igual a 5.000. Beleza. Eu estou vendo aqui se A é menor do que B. Isso aqui é verdadeiro. Beleza. Mas eu também quero ver e valor A é igual ao valor B. Quando ele for fazer essa comparação, ó, ele vai me retornar tudo isso. Ele vai me retornar só um booleano, que é falso. Por quê? De fato, isso aqui é verdadeiro, mas isso aqui é falso. Verdadeiro e falso, falso. Agora, se aqui fosse um ou, o nosso pipe, ele dá um true. Por quê? Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Beleza? A partir disso, eu recomendo muito para quem está começando e coisa do tipo, fazer uma divisão bem clara do que está utilizando parêntese de cada condição. Às vezes a gente vai estar, às vezes a gente vai estar querendo enxugar o código, vai estar deixando ele menos complexo possível, colocando menos parênteses ou menos separações. Porém, isso vai estar complicando às vezes a nossa forma de ler, porque a gente consegue ler que dentro desse parênteses tem uma condição e dentro desse tem outra condição. Outra forma que eu também posso estar recomendando, o Java é muito tranquilo com isso, é quebrar a linha. Quando você quebra a linha aqui, ó, vou dar uns espaços, você está vendo, ó, isso é uma condição, ou isso, vamos botar aqui outra. Eu até botei char aqui, era para ser íntegro, ele comparou os valores, besteira. Vamos botar aqui um string B, não, B já foi utilizado. Nome A, ABC, string nome B, igual a ABC também. E aí eu venho aqui embaixo e nome A igual a nome B. Beleza. Vamos só deixar esses caras alinhados aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho
A primeira parte é verifica se o A veio antes do B, verdadeiro. Ou valor A igual a B. Isso aqui vai ter falso. E nome A igual a nome B. Vamos rodar esse cara aqui. E ele deu verdadeiro. Por quê? Ele viu que isso aqui era verdadeiro. Depois, isso aqui também verdadeiro, né? E verdadeiro. Se você quisesse, por exemplo, forçar, vamos botar, acho que aqui, né? Valor A e valor B. E aqui vamos inverter. Então, isso aqui vai dar falso ou... Era só trocar aqui também, né? Na verdade, vamos até fazer melhor. Vou botar aqui. E aí, como é que isso aqui funciona? Como é que eu posso estar tendo uma leitura melhor? Vamos supor que eu botando nessa linha daqui eu veja, não. Essa linha daqui deu verdadeiro. E tem um i depois. Então, depois tem que seguir sendo verdadeiro. Se na linha seguinte que eu estou lendo não deu verdadeiro, já é falso, beleza? Então, isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro. Então, isso tudo é falso. Então, logo tudo é falso. Vamos ver só se eu não errei alguma coisa. Beleza. Foi falso. Tranquilo. É, nessa parte aqui, eu tô falando mais no quesito de organização aqui para você ter uma leitura melhor. Porque às vezes você tendo uma variável, outra variável, até quando as variáveis têm nomes mais expressivos, fica melhor, óbvio. Porém, toda essa questão de usar parênteses, quebrar linha, ela serve muito para você conseguir dividir o código do jeito que você tem uma leitura melhor. Para você não, sei lá, não tá querendo ver o que é isso aqui. Isso aqui, B, I, valor A, não significa nada na sua leitura. Porém, B, A menor que B, significa, é uma comparação. Depois que você tem esse cara aqui, você tem um true aqui, é como se nos seus olhos você estivesse vendo isso. Beleza? Depois você vai ver esse aqui, vai ver isso aqui. Depois vai ver isso aqui, vai ver isso aqui. Com isso, você já tá bem mais fácil. Isso aqui é false e isso aqui vai ser false. Meio que a sua linha de raciocínio tem que ser essa. E se o jeito que está escrito não faz com que você consiga ter uma visão rápida disso, você tá tendo que exercitar mais a sua leitura de código. Em outras palavras, você tem que trabalhar mais, fazendo mais exercícios, fazer mais atividades, para você bater o olho e conseguir ir lendo o seu código com mais facilidade. Beleza? O último operador é o operador bit a bit, que a gente chama, ou bitwise, que é um operador que eu não vou me aprofundar muito, porque ele é mais conceito, para a gente aqui inicialmente, para não, porque o recomendado seria uma aula só para ele, mas eu recomendo mais vocês pegarem, darem uma lida, entender para que ele significa, para que ele funciona, o que ele significa. Tem aqui já um texto sobre ele. Ele é mais para parte de umas camadas de nível mais baixo, executando processos mais tradicionais como a só adição e subtração de nível bit a bit, vamos colocar assim. Ele é utilizado lá para criptografia, para compreensão de dados, compressão de dados, manipulação de imagem, processos de sinais, coisas bem mais baixo nível do que a gente costuma estar vendo. E é aquele ponto. Não é que você tenha que saber isso. Não, você não tem que sair formado sabendo isso. Você não tem que sair desse período sabendo isso. Você tem que saber que isso existe, que isso é um caminho que você pode trilhar caso você precise tá seguindo para uma dessas áreas. Você vai fazer criptografia. Às vezes você nem precisa para mexer com criptografia saber dos operadores bitwise. Porém, é interessante que você saiba para você abrir um novo leque de funcionalidades, né? Um novo leque de oportunidades que você vai estar conseguindo aplicar nos seus algoritmos. A linha da aula de hoje foi mais mostrar que o Java também segue com os mesmos operadores que eu sei com algumas peculiaridades, acredito, não consigo me lembrar de nenhum agora, mas em resumo e em síntese, na verdade, é isso. Não tem muito que a gente se aprofundar mais, porque os operadores são, vamos botar assim, a forma mais básica que você vai ter de manipular as variáveis. E às vezes elas não se divergem muito de uma linguagem para outra. Então, é isso aqui, pessoal. Vale a pena dar uma olhada em tudo, colocar em mente, porque essas são as ferramentas mais baixas que vocês vão estar utilizando para estar manipulando os dados, né, os valores e as variáveis no sistema de vocês. Nas próximas aulas a gente vai estar começando a se aprofundar mais e o interessante é que
tendo esses caras aqui bem dominados, porque a gente pode parar e falar, pô, isso aqui é muito básico, por que uma aula só disso aqui? É mais para vocês entenderem que é básico, mas você saber utilizar bem o básico é o que vai diferenciar você às vezes de fazer um bom trabalho e um trabalho péssimo. Por quê? Porque você tem que saber exatamente quando vai estar utilizando os comparadores, as operações aritméticas, entender tudo que você tem e onde ele se aplica, beleza? Então, essa aula é mais uma recomendação para vocês estarem praticando o uso desses caras, praticando o uso desses caras junto a outros conceitos também, junto aos ifs, aos whiles, que a gente vai estar se aprofundando também mais para frente. Mas, em essência, é isso. Obrigado, pessoal.